Olá! Será que a maconha prejudica mesmo o cérebro dos jovens? A doutora Stacy Gruber, diretora do Centro Cognitivo e Clínico de Neuroimagem e diretora do MIND. MIND é uma sigla em inglês que significa Investigações sobre Marihuana para Descobertas Neurocientíficas. Esse MIND pertence ao Hospital McLean, da rede de hospitais da Universidade Harvard. Então, ela, como professora associada à psiquiatria dessa universidade norte-americana, tem estudado nas últimas 2 décadas sobre os efeitos do uso recreacional da maconha, particularmente sobre seu impacto no desenvolvimento cognitivo, estrutura e função cerebral. Mais recentemente, ela tem pesquisado sobre o tipo e nível de mudanças que resultam do uso precoce da maconha em contraste com o uso tardio. Vamos ver algumas de suas descobertas sobre esse assunto agora. Estudos têm demonstrado resultados impressionantes. Usuários crônicos e de grande quantidade de maconha com início precoce é abaixo dos 16 anos de idade, apresentam mudanças significativas na estrutura e função do cérebro, comparado com os que começaram o uso mais tarde. Essas pessoas têm mais dificuldades com tarefas cognitivas, especialmente as que são mediadas pela região cerebral chamada de córtex frontal, que fica aqui na frente da testa. Só para lembrar, o córtex frontal, especialmente o pré-frontal no cérebro, tem que ver com as chamadas funções executivas cerebrais, que envolvem o pensamento, raciocínio, lógica, tomada de decisões, atitudes para o controle mental. A maconha afeta as fibras nervosas e mielina, que exercem influência sobre como a informação é comunicada de uma região cerebral para outra. Segundo a doutora Gruber, os usuários de maconha que começaram o seu uso mais tarde parece que não apresentam o mesmo nível de dificuldades com tarefas mediadas pelo lobo frontal e têm alguma semelhança com os que, interessante, nunca fumaram. Estão sendo coletadas informações sobre a qualidade da droga usada, mas os achados até agora realmente revelam que um uso frequente, pesado e começo precoce da marihuana estão relacionados com prejuízo do desempenho da execução de tarefas e medidas da saúde do cérebro. O que dizer da saúde mental das pessoas que começaram a usar regularmente maconha cedo, mas pararam? Uma pergunta que os cientistas fazem neste contexto é se o cérebro se recupera ao mesmo nível de funcionamento anterior ao fumar maconha, será? Já que os estudos mostram que os que começam a usar cedo essa droga têm uma menor organização da matéria branca cerebral. Aí surge uma pergunta: será que os consumidores de maconha que apresentam menor integridade da matéria branca cerebral são mais prováveis de começar a fumar precocemente maconha? Ou será que o fato de começar a usar essa droga cedo na vida é que produz alteração nessa região do cérebro? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Jovens geralmente e quase sempre têm uma baixa compreensão e percepção do risco de lesão relacionada com o uso da maconha. Isso pode contribuir para discussões sobre se esta droga realmente produz danos à saúde e sobre possíveis benefícios do seu uso medicinal. Portanto, uma frase comum usada pela juventude pode ser: como é que a maconha pode ser maléfica? A mãe do meu melhor amigo usa como remédio? Então isso pode gerar confusão na cabeça do jovem. Em 2015, pela primeira vez, o estudo norte-americano com o título Monitorando o Futuro relatou que estudantes da última série do ensino médio, chamado High School Seniors, nos Estados Unidos, fumam mais maconha do que cigarros convencionais. É muito importante, diz a doutora Gruber, informar aos jovens que durante a adolescência o cérebro ainda está em desenvolvimento e vulnerável para muitas influências, incluindo drogas. Além disso, formas mais potentes e concentradas de marihuana estão aumentando em popularidade e podem causar negativos efeitos pelos altos níveis de THC, tetraidrocannabinol, que é uma substância presente na maconha, nos que são ainda imaturos do ponto de vista do desenvolvimento biológico. O que se sabe hoje é que a maconha produz mudanças importantes na estrutura e na função do cérebro.
Como vimos antes, usuários crônicos e de grande quantidade de maconha com início precoce, abaixo de 16 anos de idade, apresentam mudanças significativas na estrutura e função do cérebro comparado com aqueles que começaram o uso mais tarde. Será que o uso de maconha pode alterar o cérebro e produzir sintomas típicos de uma psicose? Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Montreal, no Canadá, estudou os efeitos da maconha em jovens, procurando ver se seu uso favoreceria o surgimento de experiências tipo psicóticas, que são aquelas nas quais a pessoa experimenta percepções aberrantes, como alucinações, tem ideia de com conteúdo fora do normal, sentimentos de perseguição, delírios. Segundo uma das pesquisadoras, Josiane Burke, ainda que esses sintomas sejam não frequentes nos adolescentes, quando essas experiências são relatadas continuamente, ano após ano, então existe um risco aumentado de ocorrer um primeiro episódio psicótico ou outra condição psiquiátrica. Os achados desse estudo confirmaram que existe uma relação entre o uso regular de maconha pelo adolescente e o risco de surgir sintomas psicóticos. Nesse estudo da Universidade de Montreal, foram investigados cerca de 4.000 adolescentes de 13 anos de idade, alunos de 31 escolas do ensino médio na região metropolitana de Montreal, no Canadá. Eles preencheram questionários anuais computadorizados para avaliar o uso de drogas e sintomas psiquiátricos. Também foram submetidos a testes de QI, memória de curto e de longo prazo, assim como habilidade de controle inibitório, ou seja, controlar atitudes negativas. Você pode depois entrar no site e ver a referência desse estudo lá no site do nosso programa. Os estudos revelam que o uso semanal ou diário de maconha por jovens aumenta em 159% o risco do adolescente ter sintomas tipo psicóticos recorrentes. Recorrentes é que vão e voltam e se repetem. Foi verificado também que ocorreu um prejuízo na função cognitiva quanto ao controle inibitório dos usuários regulares de maconha do estudo, ou seja, houve prejuízo na capacidade do jovem usuário de maconha de impedir ou controlar comportamentos ruins, disfuncionais, para conseguir condutas apropriadas no contexto da situação. Então, a gente precisa pensar, ler mais sobre isso, se informar mais sobre isso. Vou voltar aqui em outro momento, em outro claramente, para trazer mais informações para você. Mas ensine seu jovem adolescente que o cérebro dele na adolescência está em desenvolvimento. Esse cérebro ainda está imaturo e qualquer tipo de droga pode ser realmente muito lesiva, pode mexer, te viu, na função e na estrutura cerebral, especialmente a maconha. Era isso que eu queria compartilhar com você nesse momento, aqui no Claramente. Eu espero você no próximo encontro nosso. Paz, luz e sobriedade.